a gente tem já o início desse novo ciclo. Então, outra coisa importante, principalmente para quem é novo, mas para quem acompanha também é sempre bom escutar a lua nova ou a lunação, que é o início do ciclo, é sempre o melhor momento dos nossos negócios para a gente poder fazer o nosso planejamento. E às vezes até rever algum planejamento que você já fez antes. Então, a força de lua nova, essa que traz a capacidade mesmo, o potencial da gente introspectar, olhar lá dentro, buscar recursos emocionais, alinhar suas motivações com a meta que você quer cumprir ao longo daquele mês que está iniciando. Agora é o momento de semear, de fertilizar, é o momento de você buscar então essa motivação, ou seja, a emoção que vai mover a sua ação. Entende por que isso é tão importante nesse período? E quando a gente está falando aí de uma lunação no signo de Escorpião, que é um signo de estratégia por natureza, imagine o poder e o potencial do planejamento para esse mês. E por isso que eu falei e comentei no início aqui do vídeo que não é só um planejamento agora desse mês, iniciando com essa lunação. É tão poderoso, é tão forte este potencial aí do planejamento, principalmente com a questão das intenções e dos desejos, da sua carta de intenções e desejos. Em vez da gente fazer aqueles votos, sabe aqueles votos de desejo, de felicidades para o início do ano, que é o que a gente sempre faz? Usa o Réveillon para fazer isso? Então, aí você faz isso em termos de festa, de comemoração, mas em termos efetivos mesmo, faça agora, porque agora é esse momento. Agora com essa lunação no signo de Escorpião, que é de fato o signo que vai buscar aquela raiz, aquela essência mais profunda, portanto, e aquela intenção, aquele desejo, aquela emoção que vai fazer você transformar as suas adversidades em oportunidades, vai fazer você transformar esses desejos em de fato realização, e é agora. Então não deixe para fazer no final do ano sua carta de intenções. Faça lá um reforço. Quando você chegar lá no final do ano, faz um reforcinho do que você desejou agora. Ou se não, até uma retificação do que você desejou agora, mas não perca essa oportunidade de usar essa força de planejamento agora, com a lunação em Escorpião, ou seja, a lua nova em Escorpião. E é, portanto, o início do ciclo. E quem acompanha aqui sabe, quem é novo vai saber agora, a gente sempre acompanha as fases da lua, que é a forma mais generalizada, mais ampla e também mais familiar de se relacionar com a informação astrológica, acompanhando fases lunares. Então, depois dessa fase nova, portanto, já vamos falar da semana que vai acontecer a transição da fase nova, em Escorpião, para a fase crescente em Aquário, que acontece no dia 9. Então, é a semana aqui de análise de lua nova em Escorpião para a lua crescente em Aquário. E eu vou agora mostrar para vocês como é que a gente vê tudo isso no mapa. É a parte bem legal, bem lúdica, né? Então, quando a gente fala de uma lunação, olha que coisa interessante. Lunação, pessoal, para quem não sabe, para quem é novo aqui, está chegando agora, a lunação é sempre um encontro, é a lua nova. É o início de um ciclo, o início do ciclo lunar é quando a gente começa a contar. Quando a gente começa, que a gente pontua e começa a contar a partir daquele momento. Mas que momento é esse no céu? Porque uma coisa é entender o desenho. Entendo o desenho que é o Sol e a Lua juntos. Mas no momento do céu é quando esses astros, alinhados aqui com o ponto de vista da Terra, estão num ângulo de 0 graus. Ou seja, não estão formando ângulo, estão juntos. Não existe ângulo, não existe nenhum risquinho desses. Não tem 90 graus, não tem 60 graus. Não. É a conjunção, eles estão juntos. Quando a gente olha o quadro dos aspectos, o símbolo disso é essa bolinha com esse tracinho. Quando a gente vê isso em qualquer mapa ou em qualquer quadro com informações astrológicas, estamos falando sempre de uma conjunção. Ou o tal do famoso alinhamento. Então, quando a gente ouve falar sobre alinhamento, estamos falando de conjunções, tá bom? E aqui temos o Sol, a Lua, fazendo o tal do aspecto que eu falei tanto, mostrei para vocês, e aqui agora a gente vai visualizar o trígono do Sol com Saturno, é isso aqui. Então essa lunação, gente, ela é de fato muito poderosa, é na força de Escorpião, esse signo, que é um signo de profundidade, de intensidade, um signo de transformação,
e um signo que trata, em termos de negócio, dessa questão estratégica. Então, a gente conseguindo planejar estratégias com essa energia no céu, as nossas estratégias tendem a serem muito mais eficientes a médio e longo prazo. De fato, a gente pode acessar um potencial oculto. Escorpião trata sempre de coisas ocultas, signo de água e um signo de água profundo, coisas ocultas, às vezes até talentos e potencialidades que ainda não estão aqui, ó, nessa dimensão material, elas estão nesse ponto oculto de nós. Talentos, riquezas interiores que a gente ainda não usou, forças que a gente ainda não usou. E isso aqui, esse mapa, pode trazer à tona, no decorrer do tempo, falando que Saturno é um planeta que lida com o tempo, no decorrer do tempo vai trazer isso para fora. Então, não desperdice com picuinha essa semana. Vamos lembrar que a gente tem também aspectos da picuinha, né? O famoso aspecto de picuinha. Marte, oposto a Plutão, vamos ver os aspectos de dificuldade aqui também. Mercúrio, oposto a Urano, muito picuinha, e Vênus, oposto a Júpiter. Não vou dizer que aqui tem aspecto de picuinha, mas tem aspecto de ampliar todos os conflitos. Portanto, temos aqui um combo de posições de planetas e aspectos que podem, de fato, distrair a gente daquilo que importa, daquilo que a gente precisa se concentrar, que é exatamente o entendimento. Então, olha os aspectos bons aqui: Mercúrio com trígono Marte, Mercúrio trígono Netuno, fazendo a gente entender melhor as coisas que não são tão objetivas, entender melhor as nossas percepções, entender melhor esse desejo, essa estratégia que a gente quer criar dentro de nós, entender isso melhor, ou seja, entender coisas do mundo netuniano, do mundo que não está à mostra. E que às vezes é tão difícil da gente entender de maneira mercuriana, que é um planeta racional, objetivo. Mas um aspecto de Mercúrio e Netuno potencializa esse entendimento. E a gente entendendo, a gente acredita no nosso insight, nas nossas ideias, naquela linha de raciocínio e segue adiante aquilo. Ou seja, inicia coisas, toma atitudes, Marte. Inicia, toma atitude, começa, vai em frente. E com o aspecto de trígono Mercúrio, Marte, a gente tem a força de assertividade. Você pensou, agiu e concretizou. Pensou, agiu e fluiu a sua ação para o resultado que você está buscando. Então é o grande trígono Mercúrio, Marte e Netuno. Olha a facilidade que a gente tem. Além de ter o trígono com Saturno do Sol e da Lua. Então muita coisa legal na semana, mas os grandes desafios que estão aí, armadilha montada, lembrando também de Vênus, ó, quadratura Netuno, armadilha montada aqui de Vênus quadratura Saturno, montada para a gente fazer trazer aquela dificuldade, né, de confundir ou trazer dispersão, tá bom? Então a gente precisa também tomar um pouquinho de cuidado com isso, certo? Então esse mapa aqui da Lua Nova, lógico que o mapa da Lua Crescente, falamos dele na próxima semana, traz a continuidade disso, o desdobramento dessa força que tem aqui agora no mapa de Lua Nova. Mas aproveitem, porque de fato é o momento para fazer o seu planejamento de 2025, não só o de agora, não só o desse mês. Então é esse mês, até o final do ano e já o de 2025. Tá bom? Essa é a potência desse mapa. Fora toda a força que a gente tem também aqui relacionado a insights poderosos, iniciativa diferenciada, Marte com Urano. Então, um mapa muito interessante, apesar de todos os desafios que eu falo aí, que é o combo de desafios para a gente se perder nas picuinhas, nas briguinhas, nos conflitos e naquela coisa de ter razão, quero ter razão, no conflito, quero ter razão. Então a pessoa não abre mão, a pessoa não sai daquela posição e no final é um baita desgaste que não vai mesmo chegar a nenhum acordo. Ou seja, perdeu a semana toda para brigar e não resolveu. Porque às vezes quando a gente briga e ainda resolve, ainda tem ali um ponto interessante. Tá bom, vamos entrar no conflito, mas vai se resolver. Agora, essa soma de aspectos traz uma tendência de entrar em conflito, não resolver nada, desgastar energia, perder o tempo, ou seja, aquela picuinha mesmo, tá bom? Então vamos tentar ficar atento a isso, principalmente aquilo que vem de fora para dentro. Então você tem consciência e você está posicionado, mas o conflito vem para você e aí a gente não resiste
e entra nele. Oposições trazem essa questão. Às vezes a gente está sabendo que aquilo não, eu não vou entrar, você está convicto que você não vai entrar na confusão, mas a confusão vem para você. Ela vem ao seu encontro através de situações, através de pessoas, através de coisas que dá a sensação que a gente não consegue sair daqui. Isso é a oposição, é a força de uma oposição. Aquilo vem para você de alguma maneira e você entra naquele conflito interno. Certo, gente? E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.